Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema a febre do turismo para Israel. Meus irmãos, existe uma febre de turismo para Israel dentro das igrejas evangélicas. Hoje virou moda pastores fazer turismo para Israel com a alegação de estudar as escrituras ao vivo. Ou seja, estudar as escrituras vendo e pisando nos locais mencionados pela Bíblia Sagrada. Dizem eles: vamos a Israel para estudar as escrituras na margem do Rio Jordão. Vamos a Israel para estudar as escrituras pisando no solo do jardim do Getsemane. Vamos a Israel, iremos a Israel e realizaremos um culto no Monte das Oliveiras. Iremos a Israel e vamos ler a Bíblia, uma porção do Apocalipse, na colina do Monte Megido. Como se estudar as Escrituras e realizar culto em solo israelense tivesse uma importância singular mais do que em outros lugares. Na verdade, meus irmãos, as Escrituras está sendo um meio para justificar o turismo para Israel. O turismo à terra de Israel virou um mercado evangélico dentro das igrejas. E as escrituras estão sendo usadas, a Bíblia está sendo usada como meio para fortalecer esse turismo. O púlpito de muitas igrejas tornou-se ponto de venda desse turismo para Israel. E o pior é que o incentivo para esse turismo chega às raias do ridículo. O propagandista do turismo, apoiado evidentemente pelos pastores, sobe na plataforma da igreja e diz assim: você precisa ir a Israel para aumentar a sua fé, porque você vai ver os lugares aonde Jesus andou. Veja bem, eles vinculam o aumento da fé ao ver e ao pisar, ao ver os lugares onde Jesus andou e ao pisar em solo israelense. Enquanto a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê. Meus irmãos, nunca, jamais podemos pensar que o estudo das Escrituras e o culto realizado em Israel é mais significativo. Nunca, jamais podemos vincular o crescimento da fé à visão dos lugares aonde o nosso Senhor Jesus andou. Meus irmãos, a minha fé e a sua fé não será aumentada pelo fato de eu e você ficarmos estudando a Bíblia ou realizando um culto às margens do Rio Jordão. Não vai aumentar a nossa fé, isso não vai crescer a minha fé nem a sua, se realizarmos culto ou estudarmos as Escrituras no jardim do Getsemane, ou no Monte Calvário, ou no Monte das Oliveiras. O propagandista, nessa propaganda desse turismo, endossado pelos pastores, o propagandista diz assim: você é filho do rei, e você merece essa bênção de ir a Israel. Se esforce para ir a Israel. Esse argumento é fantasioso e é enganoso. Veja bem o que eles dizem: a bênção de ir a Israel. Isso eles dizem, ou seja, estão vinculando
bênção a coisas materiais. Na mente dessas pessoas, a bênção é bênção material. É ir a Israel. Essas pessoas perderam a visão de que o Evangelho é sobre a nossa intimidade com Deus e não nossa intimidade com coisas materiais. Cristo não é mais exaltado por ser o nosso provedor material. Cristo é mais exaltado por satisfazer a alma daqueles que sacrificaram-se pelo Evangelho. Paulo, Pedro, Estevão e um tão grande número de testemunhas deram-se ao martírio em nome da eternidade e não em nome da ostentação. Portanto, meus irmãos, é urgente entender que o verdadeiro evangelho não tem nenhuma associação com o mundo dos negócios. O evangelho verdadeiro não tem nenhuma associação com o mundo comercial e nem com o sucesso de turismo a Israel. Quando o propagandista diz assim: você é filho do rei e merece a bênção de ir a Israel, isso me faz lembrar a ocasião em que Jesus revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que ali vendiam, faziam negócio no pátio do templo. Os sacerdotes na época de Cristo fizeram uma casa de câmbio no pátio do templo, onde passaram a vender coisas. O lugar que tinha propósitos espirituais se tornou espaço de lucro. E é isso que está acontecendo em muitos púlpitos das igrejas evangélicas brasileiras. Jesus ali, naquela ocasião, derrubou as mesas, expulsou os cambistas e proclamou a santidade. Precisamos, meus irmãos, rejeitar as sutis manifestações da fé comercial em nossas igrejas através da propaganda do turismo de ir a Israel. Precisamos derrubar as mesas da enganação do evangelho. Agora, é claro sim que você é filho do rei. Quando eles dizem assim, você é filho do rei, isso é a grande verdade. Mas lembre-se de uma coisa, o rei que você é filho, ele nasceu num curral, rodeado de moscas, rodeado de esterco. Meus irmãos, nós somos servos de Cristo, que optou pela austeridade material. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em todas as culturas, pastores ocupavam as posições, os níveis mais baixos da pirâmide social. E isso corresponde àquilo que Jesus pontuou: o maior entre vós seja como menor, e aquele que pastoreia seja o que serve. Seja o que serve, e não aquele que procura ostentação. Meus irmãos, não nos iludamos. Há pessoas que têm muita habilidade para convencer outras pessoas. E o apóstolo Paulo advertiu os crentes da Galácia com respeito a essas pessoas que têm habilidade de convencer, de manipular as pessoas. Em Gálatas 4:17, Paulo diz: eles têm zelo por vós, não como convém. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: o interesse que essas pessoas mostram por vocês não é bem intencionado. Portanto, escute bem, meus irmãos. Nem sempre o uso de linguagem evangélica é sinal de amor às Escrituras. Tem gente usando linguagem evangélica para comércio, para a dolarização da fé, para a elitização da fé. Hoje nós temos poucos heróis da fé e temos muitos
utilitaristas da fé. Não sou contra Israel. Devemos amar a nação de Israel. Devemos amar os israelitas. Devemos orar por eles. Isso é bíblico. Não sou contra turismo, mas sou contra o modo como o turismo para Israel está sendo incentivado dentro das igrejas evangélicas brasileiras. Portanto, meus irmãos, fiquemos alerta quanto a isso. Evangelho não é elitização. Evangelho não é ostentação. Portanto, que o Senhor nos tenha ensinado nesta hora para ficarmos vigilantes e não ter aquele fetiche por Israel. Algumas pessoas que vão e voltam dizem assim: você precisa ir, é fantástico, é maravilhoso. Criou-se um certo fetiche nesse contexto desse turismo de ir para Israel. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Louvado seja Deus.